Salmo de número 51. Nós já fizemos a leitura do texto, eu só quero que você deixe a sua Bíblia aberta. E nós vamos passear por este capítulo do livro de Salmos. E vamos falar sobre alguns versículos. Esta é uma oração do rei Davi. E o Salmo 51, ele vai nos falar do arrependimento. Todos nós sabemos da história de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Mas existe uma mancha muito profunda, registrada no livro de Reis, dizendo que ele é o homem segundo o coração de Deus. Mas ali está registrado o que ele fez, o seu pecado de adultério, o seu pecado de assassinato. E nós vamos falar um pouco sobre essa história na noite de hoje. O Salmo fala que depois que Davi adulterou e assassinou, ele se arrependeu. E logo depois da visita de Natã, que era o profeta daquela época, ele escreveu esse salmo. Quando nós lemos um pouco da história do rei Davi, no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versos 1 e 2, dizia assim: nos tempos em que os reis saem para guerrear, Davi enviou o seu servo Joabe, mas ele não foi para a guerra. Numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e esta mulher era muito formosa à vista. A primeira coisa que nós entendemos aqui é, o versículo diz: quando os reis saíram para guerrear, Davi enviou o seu servo Joabe. Ou seja, Davi não estava caminhando conforme as suas responsabilidades diante da sociedade, que ele era responsável, e diante de Deus. Davi assumiu a função de rei do Senhor, para liderar o povo. E Davi mandou o seu servo no seu lugar. E se nós continuamos a ler, nós veremos que à tarde Davi estava deitado. Ou seja, o seu povo, o seu exército guerreando, e Davi numa tarde deitado. Pode ser que Davi estivesse angustiado, pode ser que Davi estivesse profundamente vivendo um momento de angústias, não sei. Mas o texto diz que ele se deitou à tarde e viu uma mulher muito formosa. E se nós continuarmos a ler o texto, vai dizer que ele mandou saber quem era aquela mulher, mandou chamar aquela mulher, e a história diz que Davi se adulterou. Quando Davi viu aquela mulher, se ele pudesse ouvir um conselho do apóstolo Paulo diria para ele: Davi, fuja da aparência do mal. Davi, corre, tira os seus olhos desta mulher, porque isto é uma cilada que o diabo está armando para a sua vida, Davi. Certamente Davi não estava bem espiritualmente, irmãos, para não ir à guerra. Um homem que é conhecido por ser um grande guerreiro, por estar deitado à tarde, muitas coisas podem ter se passado na vida de Davi, mas ao fundo foi escolha de Davi se envolver com o pecado e não se afastar do pecado. Quando nós oferecemos a mão ao pecado, quando nós abrimos uma frestinha do nosso quarto, da nossa vida para o pecado, quando nós colocamos o dedo na lama do pecado, todo o nosso corpo já está contaminado, todo o nosso corpo já está tomado. O termo lamaçal do pecado é a melhor definição, porque quando nós pecamos, nós ficamos cobertos pela lama do pecado. E a imagem de Cristo que está em nós não pode ser vista. Davi desejou a mulher do próximo, Davi possuiu a mulher do próximo, e Batseba engravidou. E Davi queria o quê? Davi queria esconder o pecado da mulher que ele havia se deitado com ela. Ele queria esconder aquele pecado. E Davi começou a praticar outros pecados para esconder aquele pecado. Davi trouxe Urias, que é o esposo de Batseba, que estava na guerra,
um fiel guerreiro, e estava lutando aquilo que Davi deveria estar fazendo, enquanto Davi estava se prostituindo. Davi foi mentiroso com Urias sobre os motivos pelos quais ele o trouxe de volta para a guerra, preparou um jantar para ele. Davi foi falso na sua postura, dizendo para ele: vai para casa, fique com a sua mulher, tentando enganar Urias. Davi embriagou Urias. Davi escreveu uma carta para o seu general, depois de tanto tentar enganar Urias para que ele fosse para casa, e ele não se sentia digno de ir para casa. Ele disse: eu não posso ir para casa. Os soldados estão na frente de guerra morrendo, eu não vou me deitar com minha mulher. E dormiu na porta da sua casa e não entrou. Olha a dignidade deste homem. Olha quem Davi estava traindo. Traindo a este homem, traindo ao seu povo e principalmente traindo a Deus. E Davi, como não tinha mais como esconder o pecado que estava em Batseba, ele mandou uma carta para o seu general dizendo: coloque Urias na linha de frente de guerra, e quando ele estiver bem na frente com os inimigos, recue e deixe que ele morra. E foi o próprio Urias que entregou essa carta ao general. O desespero em esconder o seu pecado fez de Davi um homem cego na sua fidelidade a Deus. E é isto que o pecado faz com todos nós. Nós ficamos cegos, nós nos sentimos sim indignos, nós desejamos nos distanciar de Deus. Isso é um sentimento normal. Você já pecou, você sabe disso. Você evita orar, você evita jejuar, você não quer falar sobre Bíblia, você não quer falar sobre igreja. Quando nós pecamos, o nosso maior desejo é nos distanciarmos de Deus. E quanto mais nós pecamos, mais nós afundamos e mais cegos nós ficamos. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Na prática de um pecado, Davi foi se deixando levar por outros pecados. Para resumir a história, quando Davi achou que tudo estava resolvido, Deus manda o profeta Natã procurar Davi, e o profeta lhe contou uma história, uma parábola. De forma resumida, a história é assim: havia Davi numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. O pobre possuía apenas uma cordeirinha, e essa cordeirinha que dava leite e alimentava a sua família. O rico possuía muitas ovelhas, muitas vacas, e o homem rico tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para um amigo que o visitava. Então Davi, ouvindo essa história, ficou indignado e disse: digno é de morte, este homem é digno de morte. O homem que fez isso deve pagar 4 vezes mais pelo que ele fez. Sabe o que Deus fez, irmãos? Deus aceitou a sentença do rei Davi. E o profeta disse: está sentenciado, Davi, este homem é você. E quando nós olhamos para a história da família de Davi, Davi pagou 4 vezes mais. A primeira morte na família de Davi foi o filho que era resultado deste adultério. Davi jejuou, orou, se prostrou dias, não comia nada, e de repente a criança morre. O primeiro pagamento. Davi tinha um primogênito chamado Aminon. Aminon violentou a sua irmã por parte de pai, chamada Tamar, e o seu irmão Absalão matou Aminon. A segunda. A terceira, Absalão liderou uma rebelião contra o próprio rei Davi e foi morto por Joabe, o general do exército. A terceira. E a quarta, Adonias, filho de Davi, foi morto por Salomão, porque também queria tomar o trono. A sentença que Davi deu, Deus fez cumprir. 4 vezes mais deve pagar este homem. 4 vezes mais pagou Davi. Esta parte da história nos ensina, irmãos, que os nossos pecados têm consequências. Quando nós lemos o Salmo 51, nós veremos que Davi alcança perdão do Senhor. Quando nós vemos Salomão nascer depois de Batseba, Salomão é a prova humana de que Deus perdoou Davi. Ele disse: olha, Salomão vai reinar, o seu filho Salomão vai reinar, e é ele quem vai construir o templo.
Era uma forma de Deus mostrar a Davi o seguinte: o seu pecado está perdoado, Davi. Tanto está perdoado que é desta mulher que eu deixarei que saia o próximo rei da sua descendência. Então Davi foi sim perdoado com uma prova viva chamada Salomão. Mas Davi pagou o alto preço, como nós pagamos um alto preço pelos nossos pecados. Os nossos pecados podem e devem trazer consequências para as nossas vidas. Mas Davi, mesmo sabendo das consequências, mesmo pagando as consequências, Davi, diante de tudo isso, ele chegou diante do Senhor e disse, no verso 1 do Salmo 51, apaga, Senhor, apaga as minhas transgressões, apaga tudo que eu fiz, apaga os meus pecados, não se lembre mais disso, tira isso da tua mente, Senhor, faça com que isso não exista mais. A palavra transgressão, ela quer dizer delito. Transgressão é uma violação, e ela está diretamente ligada à palavra de Deus. Davi transgrediu a palavra de Deus, é por isso que ele fala, é uma transgressão. Davi transgrediu a aliança, Davi transgrediu o pacto que ele tinha com Deus, de ser um servo fiel a Deus. Apaga, Senhor. É como se ele estivesse dizendo, Senhor, me perdoe, eu desobedeci a tua lei, por favor, vamos recomeçar. O perdão que nós pedimos ao Senhor, irmãos, é um recomeço. Quando nós falamos, Senhor, me perdoa, esquece o que passou, comecemos um relacionamento novo, Senhor, daqui para frente. Quando você pedir perdão ao Senhor, lembre-se, você está propondo a Deus um recomeço daquilo que você fez de errado e que você está disposta a não fazer mais, a não errar mais. E ele continua dizendo, lava-me, no verso 2, completamente da minha iniquidade. Iniquidade é aquela opção consciente de ser injusto. Uma pessoa iníqua é aquela que moralmente, ela faz a opção de ser uma pessoa imoral. Ela sabe que ela está errando e ela faz isso porque ela deseja fazer. Davi mandou Urias para a morte, porque ele quis mandar Urias para a morte. Davi chamou Batseba para se deitar com ele, porque ele quis fazer isso. Ele diz, lava-me completamente, Senhor, eu reconheço que eu sou um homem que está tomado pela minha iniquidade. A minha iniquidade é o meu erro consciente, Senhor. Eu sei o que eu fiz. Eu sei que eu desejei pecar contra Ti. Muitas vezes, na maioria dos nossos pecados, quando nós estamos errando, nós temos a consciência dos nossos erros. E mesmo assim, nós não nos intimidamos. Nós continuamos a pecar. Lava-me, porque eu violei o nosso pacto, Senhor. Eu estou manchado, eu manchei o nosso pacto. Eu me contaminei com este pecado. E no verso 3 ele reafirma isso dizendo, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Eu reconheço que a responsabilidade foi minha, não foi a mulher, não foi Urias, não foram os meus servos que trouxeram a mulher até mim. Eu, Senhor, somente eu sou o homem que merece ser culpado pelos meus erros. Sou eu que pequei, eu assumo que eu fiz errado. É interessante quando nós olhamos lá em Gênesis, no primeiro pecado, quando Deus confrontou Adão e falou, o que aconteceu, Adão? O que ele respondeu? A culpa não é minha não, Senhor. Foi a mulher que o Senhor me deu. Se o Senhor não tivesse me dado esta mulher, eu não teria pecado. Então Deus foi falar com a mulher. O que aconteceu, Eva? A culpa não é minha não, Senhor. Foi a serpente quem me enganou. Quando nós olhamos para o filho pródigo, nós vemos uma postura totalmente diferente. Muito alinhada com a postura de Davi, né? Pai, eu pequei contra o céu e perante Ti. Eu já não sou digno de ser chamado o Teu filho. Respondendo, Gledson, a sua pergunta sobre o hino, só abrir aqui uma parte. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Teologicamente é muito fácil responder isso. O que o Senhor quer de Davi? O que o Senhor queria de Davi é o que o Senhor quer de nós. O que é entregar tudo no altar? É entregar a nossa sinceridade.
Esta música diga: entregue tudo no altar. Diga tudo para o Senhor quem você é. Diga tudo o que você pensa. O Senhor não quer mais do que isso. A sinceridade, irmãos, é tudo que Deus quer. Quando você falar: Senhor, eu quero entregar tudo, entregue a tua sinceridade ao Senhor, e você estará vivendo a letra desta música. Eu entrego, Senhor, eu não consigo, eu errei, eu fui iníquo, eu fui transgressor, eu pequei, somente eu pequei, ninguém mais tem culpa aqui, Senhor. Davi estava entregando tudo no altar, e as nossas orações devem ser tomadas dessa sinceridade. Esse sim, Senhor, a culpa é minha, o pecado é meu, a falha é minha, foi eu que fiz o que não deveria fazer, foi eu que avancei quando eu deveria recuar. Este é o momento que nós entregamos tudo no altar, e nós vamos lendo este salmo, e Davi vai entregando tudo no altar. Davi vai sendo sincero e falando tudo o que ele está pensando, tudo que ele fez. Davi não esconde nada de Deus. É por isso que a Bíblia fala: é o homem segundo o coração de Deus. Este pecado manchou sim a história de Davi, mas isso não tirou, ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus, porque quando ele dobrava o seu joelho, ele não omitia as coisas que ele pensava. Ele falava: não, Senhor, foram os meus servos. Não, ele dizia: Senhor, fui eu, não foi mais ninguém, a culpa é minha, eu estou manchado, eu estou sujo. O que nos aproxima de Deus é este reconhecimento. Quando nós entregamos tudo na presença de Deus, é somente a nossa sinceridade que Deus quer, porque Deus sabe da nossa condição de pecador. Deus sabe, hoje nós estudamos lá na classe dos jovens e adolescentes sobre o livre-arbítrio. Deus sabe o quanto o pecado contaminou o livre-arbítrio. Quem se declara inocente não pode clamar por misericórdia. Davi, acima de tudo, ele é inteligente. Ele disse: eu errei, eu pequei, eu fui transgressor, porque Davi tinha planos para a oração dele. Porque se Davi fala: Senhor, não fui eu, tem misericórdia de mim, mas não fui eu. Mas como pode clamar por misericórdia se você não errou? Então Davi estava clamando, Davi estava dizendo, porque ele queria clamar pela sua vida, ele queria ser transformado, e para isso era a sinceridade que abriria a possibilidade de dizer para Deus: Senhor, eu sou tudo isso, contra ti, somente contra ti eu pequei, eu fiz o que o Senhor detesta, diz o verso 4. Tu tens razão quando me julgas, está certo quando me condenas. Eu não tenho como me defender, Senhor. Davi está construindo o direito em alcançar a misericórdia de Deus. Quando nós reconhecemos a nossa falha, o nosso pecado, que nós estamos sujos pelo pecado, nós estamos construindo o direito à graça, porque tem direito à graça aquele que reconhece que não é digno. Aquele que não é digno da graça. Então, quando Davi está dizendo isso, ele estava dizendo: Senhor, eu não mereço nada, eu fiz tudo de errado, né? Contra ti eu pequei, somente eu fiz aquilo que o Senhor detesta. Por maior que seja o nosso pecado, por maior que seja a nossa mágoa contra o irmão, contra a esposa, contra a família, contra o amigo, Davi não mencionou as outras pessoas. Davi mencionou: Senhor, foi contra o Senhor que eu pequei. Mas ele deixou Batseba viúva. Ele tirou a mulher do lar dela e engravidou ela. Ele matou outras pessoas além de Urias. E ele diz: Senhor, foi contra o Senhor que eu pequei. O primeiro e o maior de todos os pecados que nós fazemos, irmãos, é contra Deus. Você pode ofender a sua esposa, você pode ofender os seus pais, você pode dar uma má resposta, você pode mentir, você pode roubar, você pode fazer o que você quiser, mas saiba que você está ferindo pessoas, mas a principal pessoa que você ofende é o seu Deus. É contra Ele primeiro que você está pecando. E quando nós estamos na nossa vida e nós lutamos para não ofender a Deus, por consequência, nós não vamos ofender as pessoas. Então, se nós buscamos uma vida santa para agradar ao Senhor, nós não vamos ofender as pessoas. Mas quando nós ofendemos as pessoas, a primeira pessoa ofendida é o nosso Deus. Ele assume que ele é pecador desde sempre. Eu nasci na iniquidade
e em pecado me concebeu a minha mãe. Senhor, eu tenho uma origem pecaminosa, toda a minha estrutura é impura, eu não sou inocente, eu sei que eu sou um pecador. Davi, nesses primeiros versos, irmãos, ele reconheceu o quanto o seu pecado desagradou a Deus. Ele reconheceu, ele colocou a sua sinceridade diante de Deus, dizendo: sou eu, Senhor, e eu sei que eu desagradei. Citando Paulo, era como Davi dizendo ao Senhor: Senhor, eu errei o alvo. Eu mirei, mas intencionalmente eu atirei fora do alvo. Eu saí da tua vontade, eu saí do centro da tua vontade, Senhor. Tem uma frase que diz: o pecado é a ruína da alma. Enquanto ele reinar no seu coração, Deus estará distante de você. O pecado é a ruína da tua alma. Aquele pecado que você guarda em segredo, aquele pecado de estimação que você não consegue se libertar, isto é a ruína da sua vida. É isso que o diabo tem plantado na sua vida para te manter distante de Deus. Porque enquanto Davi reconhecia o seu pecado, ele estava clamando por perdão e por renovo. E ele diz no verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi concluiu que o seu pecado havia manchado toda a sua alma. Quando Deus olhava para ele, Deus via um homem manchado pelo pecado. E ele reconheceu que precisava ser purificado. O seu maior desejo neste salmo, quando nós lemos, é que Davi queria reconquistar a sua santidade, mas por meio da purificação que só poderia vir de Deus. Então Davi começa agora, irmãos, depois de anunciar o seu pecado, reconhecer o seu erro, declarar que tudo é culpa dele, Davi agora nesse salmo começa a dizer: Senhor, me purifica, Senhor, me lava, Senhor, me limpa. Ele usa o termo purifica-me com hisopo. Hisopo era uma folhagem, que acredito que ainda tem nos dias de hoje, que você fazia um maço com ela, como se fosse uma couve, alguma coisa, um almeirão. Você juntava um maço de folha e ela retinha e absorvia líquido. Quando Jesus teve sede e o homem do exército ali, né, a guarda de Herodes foi dar para ele beber o vinagre na ponta de uma madeira, o que havia na ponta ali na folhagem era hisopo. Ele mergulhou o hisopo ali no vinagre, esticou para Jesus, dizendo: bebe aí. Aquilo era hisopo. Quando o Senhor falou: olha, pede para que o povo, nos umbrais das portas, possam aspergir o sangue. Eles mataram o cordeiro, pegavam o hisopo como se fosse uma brocha de pintura, e ali eles pintaram de sangue o umbral. Quando uma pessoa era curada de lepra, deveria se apresentar ao sacerdote, e o sacerdote pegava o hisopo, essa folhagem, mergulhava no sangue do cordeiro e aspergia um ritual de purificação naquele homem, dizendo: você está purificado. Esta é a visão de Davi quando ele fala purifica-me, ou seja, toca-me. Para os nossos dias nós entendemos claramente com relação ao cordeiro, né? Nós falamos hoje: Senhor, purifica-me com hisopo, que o sangue de Cristo me cubra, Senhor, e perdoe os meus pecados. Davi estava dizendo: Senhor, cura-me da minha lepra. Senhor, senão essa lepra vai me consumir. Se o Senhor não me curar deste pecado, este pecado vai me consumir. Davi clamava por uma transformação, por uma renovação. E no verso 10 ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Se Davi estava limpo, se Davi estava purificado, Davi precisava de um coração novo para que esta vida purificada e limpa fosse completa. Primeiro Davi está dizendo: compadece de mim, tem misericórdia de mim, me purifica. E agora, Senhor, me dá um coração adequado, um coração novo para uma vida purificada. E esta palavra, irmãos, é interessante que a palavra cria, ela vem do verbo criar, e ela é bará em hebraico. Quando você vai lá em Gênesis, né, criou Deus os céus e a terra, né, e disse Deus: haja. Esta palavra, ela só faz sentido, ela só é verdadeira quando Deus é o sujeito da frase. Se você usar esta palavra em hebraico bara, e você não usar o nome de Deus como sujeito da frase, a criação não é verdadeira. Por quê?
porque no hebraico só é verdadeira porque só Deus pode criar. Então, se você for ver em Gênesis a palavra criar, tem Deus ali na frase, porque é Ele quem cria, é só Deus quem cria. Então, o que Davi está dizendo aqui em sua oração é: faça em mim, Senhor, o que ninguém mais pode fazer, que homem nenhum, que nada neste mundo pode ser feito, só o Senhor, que é o sujeito, é o único sujeito que cria em mim um outro coração, tira este coração contaminado pelo pecado e dá-me um coração novo, porque eu estou sendo lavado, eu estou sendo purificado e eu preciso de um coração novo. E somente o Senhor é o Criador que pode fazer isso internamente e transformar o meu coração. Arranca esse coração manchado de pecado, Senhor, e cria aqui dentro de mim um outro coração, um coração novo. Coloque em mim um coração transformado, Senhor, porque eu quero estar todo santificado para Ti. Eu quero estar lavado, eu quero estar purificado, e eu quero ser, Senhor, uma pessoa santa, desde o meu coração entregue a Ti. É esta a ideia do Salmo 51, irmãos. É um salmo lindo, é um salmo onde Davi se entrega ao Senhor, dizendo: Senhor, eu estou acabado, mas eu sei que isso pode mudar, eu sei que o Senhor pode me transformar. E aí no verso 11 ele diz: não me lances fora da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Este é o centro da ideia do medo de Davi. Davi tinha medo que acontecesse com ele o que Deus fez com Caim. Quando Caim falou, Deus falou: sai da minha presença, Caim. Sai daqui, você não é digno, vai para o mundo. Vou pôr uma marca na tua testa e saia da minha presença. Não retire o teu espírito da minha presença, porque eu vi o que o Senhor fez com Saul. Eu estava lá tocando para Saul, e eu vi quando o teu espírito se retirou da presença de Saul, o que é que Saul se transformou. Senhor, eu não quero que aconteça comigo o que aconteceu com Saul. Então, Senhor, não tire a tua presença de mim, não se afaste de mim, Senhor. O profeta Samuel avisou que Deus retiraria o seu espírito de Saul, porque Deus se angustiou da sua postura. Mas Saul, ele só se angustiou porque ele estava perdendo o trono. Você pode ler o texto, você não vê angústia em Saul por ele estar perdendo a presença de Deus. Ele está angustiado porque ele perde o trono. Agora Davi não. Davi, em todos os momentos, você não vê ele falar do trono. Você vê Saul falar da relação dele com Deus. O que Davi não queria perder era a presença de Deus. Eu tenho convicção que Davi não estava preocupado em perder o trono, mas ele fala: Senhor, a tua presença eu não posso perder. Não tire a tua presença de mim. Eu não quero viver o que eu vi aquele homem Saul vivendo. Davi ignorou tudo e disse no verso 12: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, Senhor. Traz de volta, Senhor, aquela alegria que eu tinha antes deste pecado. Eu era um homem feliz na tua presença. Eu tinha alegria de te adorar. Eu tinha alegria de cantar. Eu tinha alegria de falar contigo. Hoje eu não tenho mais, Senhor. Eu não tenho, porque o teu pecado tem me sufocado. O teu pecado tem moído os meus ossos, ele fala nesse salmo. Eu não tenho mais alegria de estar na tua presença. A alegria, ela segue o perdão. Quando nós cremos que nós fomos perdoados, a alegria nos alcança. Sem perdão não há alegria. Nada é mais precioso do que estar diante da tua presença. Restitui para mim, Senhor. Nada é melhor do que ser aprovado por ti. Nada é melhor para o cristão, Davi está dizendo, do que ter paz com Deus. E nós que somos cristãos, nós entendemos isto perfeitamente, né? Nada é melhor para mim como um cristão do que poder estar aqui em paz com Deus, de poder estar na minha casa com a minha família em paz com Deus, de estar trabalhando em paz com Deus, de eu poder me deitar e eu nem perceber que eu já dormi antes mesmo de eu inclinar a cabeça. A Márcia disse que eu pareço aquelas bonequinhas que quando deita assim fecha os olhos. E eu deito e eu pego no sono, irmãos. Eu luto para ter paz com Deus. E como vocês, eu tenho certeza, nós lutamos para vivermos em paz com Deus, porque não existe nada mais importante. E Davi entendeu isso claramente. Não me importa o meu reino,
Restitui a minha alegria, Senhor. Eu quero estar em paz contigo. Eu quero um coração novo. Eu quero ser lavado. Eu quero ser purificado. No verso 17 ele diz: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitas um coração humilde e arrependido. A nossa humildade, o nosso arrependimento, a nossa sinceridade diante de Deus. Queria convidar o Ministério de Louvor. Nós temos um louvor para cantar. E eu não sei se você tem um pecado na sua vida que está te incomodando. E eu quero que você, sentado enquanto nós cantamos esta música, que você pense sobre isso. Eu quero dizer que não importa o tamanho da tua iniquidade. Não importa o tamanho da sua transgressão. A oração do rei Davi nos ensina que não há nada melhor do que um coração quebrantado. O Senhor nos convida nesta noite a entregarmos tudo a Ele. O tudo que o Senhor quer da sua vida nesta noite é a tua sinceridade. E só Deus pode criar um coração novo na sua vida. O Senhor pode tirar este coração e colocar um coração novo, porque Ele é o único sujeito da frase que pode criar do nada, trazer aquilo que nós não temos, ou trocar aquilo que nós temos, que é um coração. Que neste momento você possa orar ao Senhor, refletir sobre esta palavra e pedir perdão pelos seus pecados. É você e Deus. Fala: Senhor, lava-me com o sangue de Cristo, transforma a minha vida, apaga, Senhor, este pecado, me liberta deste pecado. Talvez você viva num pecado que você não quer viver, mas você está vivendo talvez aquele pecado da pornografia, o pecado de algum vício. Você está vivendo uma vida onde você sabe, você não quer, mas você não consegue. Fala isso para o Senhor, entrega tudo para o Senhor nesta noite, para que Ele possa te transformar, para que Ele possa fazer diferente na sua vida, como Ele fez na vida de Davi. E Davi recebeu Salomão como testemunho do Senhor, que ele havia sido perdoado.